transcorridos essa noite. E com o primeiro tema, as normas brasileiras da ABNT para os profissionais de prevenção e combate a incêndios, convidamos o atual coordenador da Comissão de Estudos de Planos e Equipes de Emergência contra Incêndio, do Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o senhor Jorge Alexandre. Então, boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Bom, como a ABNT, obviamente, eu vou falar sobre as normas técnicas que se relacionam diretamente com a formação do técnico em proteção, prevenção e combate a incêndio. E não tem como desvincular esse técnico do bombeiro civil, porque ele acaba também sendo um bombeiro civil. É muito importante a gente entender como funciona esse compêndio de normas técnicas, né? Então, como já foi apresentado antes, então, meu nome é Jorge Alexandre Alves. Só para um breve currículo, né? Eu sou graduado em Ciências do Fogo pela Academia de Nova York. Eu sou paramédico pela Escola de Medicina em Miami. Trabalhei por 12 anos nos Estados Unidos, na área de emergências, e trabalho atualmente na área de plantas de alto risco. Então, a gente presta consultoria na área de plantas de alto risco, sendo atualmente o coordenador. Mas na ABNT eu já estou voluntariamente, né? Todas as funções na ABNT são voluntárias, só há 27 anos, né? Então, elaborando normas e trabalhando em várias comissões, ok? Então, rapidamente, parece que eu tenho um tempo bem curto. Então, a ABNT ela possui os comitês técnicos. Cada comitê técnico é responsável por várias comissões de estudo. Então, o Comitê Técnico da Construção, o Comitê Técnico de Imóveis, tem diversos comitês técnicos. E o Comitê Técnico ao qual eu estou correlacionado é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, que é o CB024, onde existem várias comissões técnicas, né? Essas comissões de estudo podem tratar de extintores de incêndio, portas corta-fogo, detecção e alarme. E a minha, diferente das demais, não trata especificamente de produtos, mas sim de serviços, de qualificação de pessoas, né, de plano de emergência, de sistematizações para a prevenção e para o combate a incêndio, ok? Então, dentro da comissão ao qual eu sou o coordenador, nós temos já publicadas, só para entendimento, a norma técnica de plano de emergência. Ela foi publicada a sua primeira edição em 2005, já foi revisada, então todas aqui são as normas atuais. Então, brigada de incêndio e emergências, a qualificação profissional de bombeiro civil, instalações e equipamentos para centros de treinamentos, né? A norma específica de bombeiro civil, que é para garantir a questão das atribuições e a segurança e saúde ocupacional desse profissional, né? E a qualificação de instrutores, né? Além disso, nós temos alguns projetos de norma que está em revisão. Então, a norma referente a registro de atividades de bombeiro está em revisão atualmente. Ela foi publicada em 97, a primeira edição, nunca foi revisada. Está dando um tremendo trabalho para quem acompanha, né? Tem alguns membros da comissão aqui. E temos um projeto de norma, que é uma norma que não existe ainda, mas foi aberto, que é o de gerenciamento de emergência por sistema de comando de incidentes. É uma norma que vai agregar na bibliografia da formação do técnico de proteção e combate a incêndio, porque está dentro do escopo dos temas, né, que vão ser utilizados para a formação profissional, ok? Bom, é importante saber que a norma de plano de emergência, ela trata sempre de equipes de emergências. Então, a correlação entre essas normas técnicas. Então, o técnico de proteção e combate a incêndio, ele vai acabar conhecendo todas essas normas, porque está dentro do requisito que ele conheça como elas funcionam e como existe harmonização entre elas. Então, a norma de plano de emergência, ela trata tanto do brigada de emergência, e é importante uma ressalva aqui, que a brigada de emergência é a brigada composta pelos profissionais de uma planta, de uma edificação, em que a sua função fim na planta é a sua profissão. Mas, numa eventualidade, ele é mobilizado para atender uma emergência, tá? É um voluntário. Ele não é pago para atender emergência, tá? Então, esse é o conceito de brigadista pelas normas da ABNT. Então, pelas normas da ABNT, não há o brigadista profissional. Tá? Então, não existe isso dentro da normatização ABNT. Ou ele é um profissional remunerado para atender emergência, então ele é um bombeiro civil. Ou ele é um profissional capacitado para eventuais emergências, mas a sua função na planta é outra, ele é um brigadista. Tá? Ok? Então, continuando aqui.
E as normas, né, tanto a de bombeiro civil quanto a de plano de brigada de emergência, ela direciona para o campo de treinamento. Entretanto, a norma de bombeiro civil, ela se desdobra. Você tem uma norma específica para tratar sobre a segurança, saúde ocupacional, as atribuições do profissional bombeiro civil, e uma norma específica da qualificação profissional. E essa que nós usamos como base e referência para poder fazer o conteúdo para o técnico de proteção contra incêndio. Poxa, então o mesmo conteúdo tem diferenças. Tem diferença em relação à carga horária, aos laboratórios, a tudo que pode ser explorado a mais do que a qualificação profissional do bombeiro civil. A qualificação profissional do bombeiro civil, ela segue um conteúdo com uma carga horária, enquanto que a do técnico, ela segue os mesmos itens, entretanto, você podendo explorar mais, aprofundar mais os conhecimentos, executar mais atividades de laboratório. Isso faz com que aumente a capacidade de absorção das informações desse profissional, tá? E ambas, então, seguem para o campo de treinamento, que também tem uma norma técnica específica para que o campo de treinamento ofereça a segurança adequada para os treinamentos práticos e, principalmente, as condições de melhor didática para ser passada com os seus simuladores, mockups, né? Estações de treinamento. Sem contar as demais normas que são exploradas também durante o conteúdo do curso, onde tratamos sobre viaturas, né, dispositivos de proteção passiva, todas as informações que são normatizadas hoje e que servem como referência para o conhecimento do técnico de proteção e combate a incêndio, tá bom? Então, nas equipes de emergência, como eu falei, nós tratamos tanto da brigada e o bombeiro civil, que possui duas normas específicas, uma norma especificamente para tratar da qualificação e a outra para tratar das suas atribuições e saúde e segurança ocupacional. Tá? Vamos avançar um pouco mais. A norma de brigada, só para conhecimento, ela foi publicada a sua primeira edição em 99, tanto que foi a partir desta norma que criou a comissão de estudos, né? Ela foi criada em 93, para poder elaborar várias normas, e, entretanto, ela teve um tempo parado, mas em 99 foi publicada a primeira norma de brigada. Brigada naquele sentido que eu já falei para vocês, tá? E ela passou, então, por revisão, depois ela tinha simplesmente 15 páginas, passou pela revisão em 2006, e a última revisão foi em 2020, né? Então, atualmente, ela tem 39 páginas, e é uma norma importantíssima, porque, além dela falar sobre a capacitação do brigadista, os níveis de brigada fundamental, básico, intermediário e avançado, ela fala sobre a composição da brigada. Aquelas tabelas que tinham números mágicos, né, de acordo com a população, áreas, saíram todas. Hoje trabalhamos com a norma de forma determinística. Aquelas tabelas eram um procedimento chamado de probabilístico, que poderia dar falhas. Então, hoje, determinística não, você considera com desempenho, tempo de resposta, né? E, principalmente, os procedimentos estabelecidos no plano de emergência. Então, veja que ela mudou bastante, tá? Então, por isso é muito importante o técnico de proteção e combate a incêndio ter esses conhecimentos sobre como funciona a composição de brigada, que não se baseia em números mágicos e tabelas mágicas, tá? Então, ele trabalha hoje de outra forma, tá bom? Sabendo que muitas legislações ainda nos estados mantêm aquele critério que já foi ultrapassado nas normas técnicas. Outra coisa importante que é legal vocês saberem é que quando uma norma técnica ela é revisada, a publicação que vigora é a vigente revisada. A publicação anterior ela é cancelada automaticamente. E a gente tem visto muitas legislações nos estados citando duas edições, a edição antiga e a edição atual, ou até a edição antiga, porque a edição atual não é confortável para aquele legislador. Não pode, na verdade isso não pode, porque é uma norma cancelada. Então, uma norma que não está mais em vigor, ela é cancelada. Ok? Então, quanto à norma 14608, essa foi a norma marco. Então, foi o primeiro documento técnico brasileiro tratando da profissão do bombeiro civil. Então, apesar de já existir, na prática, né, profissionais bombeiros civis, principalmente no estado de São Paulo, na indústria automobilística, desde os anos 70, já existia esse profissional. O primeiro documento técnico que apareceu foi o da BNT, que eu fiz parte da primeira edição, né, na elaboração desse documento, que foi em 2000. Então, com apenas 7 páginas. Veja que é um documento muito simples, né? Mas era o início, era o que a gente precisava. Lembrando que, a partir desse documento, em 2002, entrou para a classificação brasileira de ocupações a profissão de bombeiro civil. Entrou primeiramente com o nome de bombeiro de segurança do trabalho.
em 2002. Não havia a Lei 11.901, mas já tinha a profissão estabelecida, a ocupação já estava estabelecida pelo Ministério do Trabalho. Em 2011, já após a Lei 11.901, que foi publicada em 2009, em 2011, então, passou a ter a nomenclatura de bombeiro civil, onde houve o ajuste no CBO, a classificação das ocupações, agregando outros bombeiros, bombeiro de aeródromo, né? Acabou entrando também aí. Vamos só adiantar. Veja que passou por uma segunda edição em 2007 e a última edição em 2021 com 40 páginas, que é o que nós usamos como referência hoje. Essa norma é extremamente importante para a gente, porque é o que garante as condições de segurança desse profissional e estabelece quais são as suas atribuições. E é dividido em classe. Até 2007 era uma classe só, bombeiro civil, um único nível. A partir de 2021, passamos então a ter 3 níveis de bombeiro civil, nível classe 1, classe 2 e classe 3. Qual a diferença? Suas atribuições. Qual a diferença? Mercado de trabalho também. Então você vai ter um mercado que vai absorver um bombeiro civil classe 1, vai ter um mercado mais especializado, tipicamente a indústria, que absorve o bombeiro classe 2, e o classe 3 para plantas de alto risco e ou atividades em área pública. Tá? Então, bombeiro municipal, bombeiro voluntário, ou mesmo empresas que fazem atendimentos públicos de emergências cruz perigosos, por exemplo. Tá? Okay? E aqui só aquele lembrete que eu falei. Quando uma norma, toda norma que é publicada nova, ela tem lá, cancela e substitui a sua edição anterior. Então, documentos legais, ou seja, normas legais que apresentam uma norma técnica cancelada, né, ele já não tem mais o valor de citação dessa norma, mesmo havendo uma norma já atualizada, ok? Adiantando aqui. E nós mantemos, então, né, os conceitos, todas as normas possuem termos e definições, na sua seção 3, e a termo e definição está harmonizado em todas as normas da ABNT. O que é harmonizado? Todas falam a mesma coisa, onde deixa bem claro o que é o bombeiro civil e o que é o brigadista de emergência. Então, para a normatização ABNT não existe o termo brigadista profissional. Então, é um termo que não é cabível dentro das normas da ABNT. Ok? É importante lembrar que as normas da ABNT, a 14608, assim como a 16877, ela deixa claro sobre a necessidade da especialização. E isso também se replica, se vocês pegarem o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, para o técnico de proteção e combate a incêndio, também ele requer especializações, ele pode ter essas especializações. E as especializações, aqui é um exemplo, né? Isso aqui todo mundo conhece, o aeroporto de Brasília, onde você tem bombeiro civil de aeródromo, né? E aqui são algumas das especializações, né, em que o bombeiro civil pode estar inserido, né? E essas atualizações de especialização, elas devem ocorrer num período pelo menos de 2 anos. Por quê? Para poder acompanhar os avanços tecnológicos daquela especialização. E a gente não chama de reciclagem, tá? A gente não recicla conhecimento, a gente atualiza conhecimento. E não há necessidade de reciclar a formação do bombeiro, a formação inicial, mas sim da sua especialidade, porque a especialidade é que muda com tecnologias. A sua formação que ele aprendeu ainda é válido. Entendeu? Ele não precisa fazer uma reciclagem do seu aprendizado de qualificação inicial, mas somente da especialização. Então, essas são as mudanças principais que ocorreram nas normas. Não sei se todos estavam acompanhando a normatização, mas acho que essas são novidades importantes para vocês terem esse conhecimento. Tá? Então, nós temos o Bombeiro Civil Classe 1, com suas atribuições, eu não vou deter e ficar comentando todas elas. O Bombeiro Civil Classe 2, que também possui as atribuições, que são as mesmas do Classe 1, porém, adicionalmente, essas aqui. E aqui alguma ênfase para o resgate técnico, para o especializado e para emergências perigosas, procedimentos administrativos, já que ele começa a liderar frações de bombeiro Classe 1. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar essa correlação do bombeiro Classe 1, Classe 2, Classe 3, que não tem nada a ver com bombeiro básico, bombeiro líder, bombeiro mestre. São coisas distintas com objetivos distintos. Uma é qualificação profissional, competências e habilidades de como executar suas tarefas. O outro é uma hierarquia organizacional. Tá? É diferente. Ok? Então, a mesma coisa para o bombeiro classe 3. E aí, quando nós pegamos a legislação, aqui, a 11.901, ela descreve lá que o bombeiro civil, aquele habilitado nos termos da lei,
em função remunerada exclusiva. E aí vamos entender exclusiva, né? Isso deu margem para muita interpretação inadequada. Eu concordo que a redação da lei ela também causa esse distúrbio, né? Parece que o bombeiro civil só pode executar atividades de prevenção e combate a incêndio. Na realidade, não é, porque a Classificação Brasileira de Ocupações coloca todas as atribuições dele, a normatização ABNT coloca todas as atribuições que não se limitam à prevenção e combate a incêndio, tá? Quando entrou esse texto, foi baseado naquela edição de 2000 da norma da ABNT, onde usava-se a palavra exclusiva. Deixa eu ver se eu tenho até esse slide, né? Então, aqui só para lembrar que essa legislação ela foi criada em 2009 e a legislação a norma da BNT foi criada em 2000. Apesar de 2007 ter tido uma atualização, muito provavelmente o legislador se baseou somente no texto original da 2000. E aí, só para lembrar, é que aqui eu não tenho recorte, desculpe. Ele fala que a exclusividade é pertinente ao bombeiro civil não executar outra atividade pelo seu empregador, como, por exemplo, eletricista, mecânico, segurança, né, segurança privada, que é o que vinha acontecendo. Então, era esse o objetivo de você usar o termo exclusivo. E, obviamente, se limitou a colocar prevenção e combate a incêndio como sendo a principal atividade, mas não a única atividade desempenhada pelo bombeiro civil. Não sei se ficou claro para todos a interpretação adequada, até porque a lei ela também é suportada pela Classificação Brasileira de Ocupações. É lá que você vai falar quais são os critérios da ocupação. Ok? E lá no CBO, acho que estou meio distante aqui para isso, né? Na descrição sumária, então, quando você pega o CBO, na descrição sumária você vai ter todas as atribuições, que você vai ver que não se limita só a combate a incêndio, então salvamento terrestre, aquático, altura, né, emergências perigosos, explosões. Então, não se limita especificamente a combate a incêndio. Tá? Em relação ao mercado de trabalho, é importante saber que também as normas da BNT, elas acabam incentivando a contratação. Por exemplo, a norma de plano de emergência, ela coloca lá na sua subseção 4.1.6, independentemente da divisão e ocupação, é recomendável o provimento de bombeiros civis. Então, quando você vai montar um plano de emergência, você considera a possibilidade de que sua planta tenha indicação para usar um bombeiro civil. E aí nós temos duas práticas recomendadas, muito recentes. Essa deste ano agora, é a prática recomendada 1016, é uma demanda da sociedade para a BNT, em que é a segurança contra incêndio de edifícios e acervo de interesse cultural. Basta lembrar do Museu da Língua Portuguesa, o Museu de História Natural, né, o Museu no Rio de Janeiro. E aí, tanto nas subseções dessa norma, ela pede tipo de divisão e ocupação, recomenda-se o provimento de bombeiro civil classe 1. Então, não precisa ser classe 2, mas recomenda que tenha um bombeiro civil. Quando você pega também a PR 1014, que é a que o Vargas usa bastante, faz parte das comissões também, né, de incêndio florestal, Guia de Resíduos e Procedimentos Básicos, ela também pede, né, que o bombeiro florestal civil, então ele tem a qualificação de pelo menos civil classe 1. Então, mais uma vez, você tem essas práticas recomendadas incentivando esse profissional. Tá? Vamos seguir. Quando você vai para o mercado de trabalho e faz a pesquisa pela palavra bombeiro civil, você vai encontrar muitas vagas para bombeiro civil. Né? Isso, de modo geral, você vai encontrar. E olha que interessante, essa daqui lá em Canoas, Rio Grande do Sul. Né? Então, você pede que a referência técnica para a contratação de bombeiro civil é que ele esteja em conformidade com a 14608. Isso é uma coisa boa. Até porque, provavelmente, em alguns estados, você tem legislações estaduais que pedem baixa qualificação pela legislação. Nós falamos hoje sobre o Rio de Janeiro, que a formação do bombeiro civil se limita a 80 horas. Obviamente que isso é insuficiente. Então, se você quer contratar um bombeiro civil naquele estado que você percebe que a legislação é insuficiente, use como referência que o bombeiro civil tem que estar de acordo com a NBR, porque daí você está contratando uma mão de obra qualificada com uma referência nacional e não se limitando ao requisito do seu estado. Ah, mas aí pode? Pode. O que não posso é ser menos do que 80 horas, né? Entendeu? Então, quando um estado exige que tenha uma qualificação com uma baixa carga horária e que também acaba destoando, porque com a carga horária menor do que 200 horas, já foge ao requisito do próprio Ministério do Trabalho. Tá? Depois a gente pode falar sobre isso. No CBO, nós temos lá o requisito que o bombeiro civil tem que ter pelo menos de 200 a 400 horas para sua qualificação.
e quando o Estado coloca 110, 120 horas para qualificação, 80 horas, ele já está em discordância com a legislação federal, que é a legislação que rege a profissão. Outro detalhe importante é que legislações estaduais não têm competência para regulamentar profissões. Isso é uma atribuição da União de acordo com a nossa Constituição, tá? Ok? Mesma coisa as vagas aqui para bombeiro de aeródromo, né? Então, você tem no mercado essa possibilidade de ocupação, tá? A norma de qualificação, nós já falamos a respeito, vamos avançar um pouquinho mais. É uma norma nova, ela foi publicada em 2020, né? Então não havia outra norma, não foi uma revisão, foi o entendimento de que tínhamos que separar da 14.608 uma norma específica, exclusiva para qualificação profissional. Tá? Muito polêmica na sua elaboração, né? E divide, então, em 3 classes. E, de acordo com a classe, você tem mais informações, mais conteúdos, que são as unidades de competência. Tá? Então, só para entendimento, essas são as unidades de competência para a qualificação profissional do bombeiro civil, que é uma qualificação profissional, não é uma formação, não é uma educação de formação, onde você tem, para a classe 1, minimamente 306 horas. Classe 1, você soma as 306 mais 249 horas. Então, um classe 2, ele passa a ter 555 horas. E o classe 3, olha só, soma somente mais 18 horas. 18 horas é pertinente ao único dos módulos, que é o módulo de gerenciamento de emergências, que é o que nós estamos, inclusive, elaborando a nova norma, né? Ok? Então, essas são as cargas horárias sugeridas. E olha só, normas da ABNT não podem colocar de maneira impositiva ou normativa obrigatoriedade de requisito de carga horária. Podemos colocar e colocamos competências. A carga horária, na norma da ABNT, ela é uma sugestão, ela é uma recomendação. Então, é um anexo que a gente chama de informativo. Então, um anexo normativo, ele é um requisito obrigatório da norma. O anexo informativo é uma referência, uma recomendação. Tá? Uma recomendação plausível. E a gente tem visto as empresas seguirem e acatarem essas recomendações. Tá? Então, e aqui, como a gente fala, né, no próprio CBO, exige esse curso básico de qualificação de 200 a 400 horas para todos. Portanto, legislações estaduais, primeiro, não podem determinar qualificação profissional, porque isso é atribuição da União. Segunda, é que quando coloca qualquer coisa inferior a 200 horas, já está em discordância com a legislação federal. Tá? Ok? O entendimento de educação formal, né, e qualificação profissional, educação formal, são regidos por diretrizes do MEC, tanto que o curso de técnico em prevenção e combate a incêndio é um curso que está dentro do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, então o MEC estabelece esse curso. Já um curso de qualificação profissional, ele pode ser desenvolvido por empresas, independente de ser instituição de ensino, e inclusive na própria prática do trabalho pode ser desenvolvido. Tá? Então essa é a qualificação profissional. Por sorte, nós desde 2000 elaboramos norma técnica que serve como referência para qualificação profissional, tá? Isso está descrito na legislação do Ministério da Educação, ok? Na Lei 11.901, então ela cria lá 3 níveis, né? Então ela tem o bombeiro civil nível básico, ela pede o bombeiro civil líder, em que ela coloca como técnico em prevenção e combate a incêndio. Lá em 2009, como o Flávio já falou, não havia, né, esse curso, tá, estamos começando com ele agora, mas o legislador, na época, já fomentava a possibilidade desse curso. E o bombeiro civil mestre, que é um engenheiro com especialização em prevenção e combate a incêndio, o que existem diversos cursos hoje nas faculdades, a professora Deise, inclusive, é responsável por um desses cursos de engenharia, porém ainda não está estabelecido como uma especialidade da engenharia. Né? Então, isso está havendo bastante tratativa e bastante avanço para que nós podemos ter realmente um engenheiro de segurança e proteção contra incêndio reconhecido como especialidade. Né? Ok? Bom, vamos avançar um pouquinho mais, só para entendimento. Então, essa hierarquia da legislação, ela não tem a ver com as competências profissionais. Ela é uma hierarquia que a gente chama de gestão administrativa. É para saber quem coordena quem. Mas, definitivamente, não é para falar sobre as competências profissionais. As competências profissionais de conhecimento e habilidade está na classe 1, 2 e 3. Entendeu? Então, são coisas distintas. Quando vai ser contratado, na carteira de trabalho, deve estar descrita
a sua ocupação de acordo com o CBO. Então, por exemplo, eu não poderia colocar na carteira de trabalho um brigadista profissional, porque não existe um CBO para isso. Eu também não poderia colocar um bombeiro líder, porque não tem um CBO para isso. Tem um supervisor de bombeiros. Esse pode. Então, tudo que está em forma de ocupação descrita na classificação de ocupação é o que você pode inserir na carteira de trabalho. Tá certo? Então, esse é um detalhe importante também para conhecimento. Você pode até abrir a contratação para um bombeiro civil líder, mas aí quando você vai descrever isso, você vai colocar como supervisor de bombeiros, né? Que é o que está hoje, tem um código específico da classificação das ocupações. Tá? Bom, chegamos então à essência, né, do que nós estamos conversando aqui, que é, dentro do Ministério da Educação, no Conselho Nacional, no Catálogo Nacional, você tem então o técnico de prevenção e combate a incêndio. E aí a pergunta mais comum é, além dela ter a referência, veja que a referência dele é da lei do bombeiro e da norma de bombeiro. Então não tem como desvincular o técnico dos requisitos do bombeiro civil, tá? Bom, e a pergunta típica é, mas não vai conflitar com o técnico de segurança do trabalho? Ou que nem o Flávio falou, muitas vezes o bombeiro líder passou a ser o técnico de segurança do trabalho, né? Não vai conflitar? Não, são coisas distintas. O catálogo também descreve. E quando você descreve o técnico de segurança do trabalho, eu fiz alguns recortes, desculpa até, acho que essas luzes aqui podiam, o fundo que eu coloquei aqui não ficou muito bom. Essas são a descrição do perfil de conclusão do técnico de segurança do trabalho. Do técnico de segurança do trabalho, né? Então, o único ponto que poderia conflitar, mesmo assim não conflita, é essa atribuição, que é indicar, solicitar e inspecionar equipamento de proteção coletiva e individual contra incêndio, que faz parte do escopo do técnico de segurança do trabalho. Todas as demais atribuições, elas não estão no escopo do técnico de proteção contra incêndio. Isso, então, é uma coisa importante, tá? Quando você vê o técnico de prevenção e combate a incêndio, deixa eu voltar aqui mais um. Então, nenhuma das atribuições aqui conflita com o técnico de segurança do trabalho. E tudo está lá no técnico de segurança do trabalho. Portanto, eles atuam em segmentos muito distintos na planta. Podem trabalhar juntos? Podem. É muito pertinente, inclusive, que uma planta de alto risco tenha o técnico de segurança do trabalho para cuidar da higiene e saúde ocupacional e que tenha o técnico de prevenção e combate a incêndio para cuidar da parte de emergência. Não só atendimento, mas a própria prevenção. São coisas distintas. E vocês vão perceber o seguinte, o técnico de proteção e combate a incêndio, ele tem muito mais área de atuação do que o próprio técnico de segurança do trabalho. Olha que interessante, né? Então, quando você pega o perfil profissional, então conhecimento e saber relacionado ao processo produtivo do ramo de atividade de atuação, tal. E aqui você tem basicamente as mesmas coisas, porém você tem conhecimento relacionado à gestão de documentos, de equipamento de prevenção e combate a incêndio, resgate e primeiros socorros, que é muitas vezes o que hoje o técnico de segurança do trabalho está atuando na indústria, fazendo essas ações, que não é pertinente a ele. Então, por isso pode ser trabalhado, né, em conjunto. Quando vê o campo de atuação, isso aqui é o mesmo, então tanto faz do técnico de segurança do trabalho quanto o técnico de proteção e combate a incêndio, então essas áreas de atuação são as mesmas. Entretanto, o técnico de segurança do trabalho pode atuar em unidade de fabricação e representação, equipamento de segurança, consultoria e capacitação de segurança do trabalho. E aqui não entraria o técnico de segurança do trabalho, por exemplo, em condomínios residenciais, condomínios comerciais, parques naturais, área de preservação ambiental, agricultura e empresas de prestação de serviço. Então, aqui são atribuições que entrariam para o técnico, são áreas de trabalho para o técnico de proteção contra incêndio. Vê que ele tem uma gama bem maior, né, de oportunidades de trabalho. Isso é uma coisa bem importante da gente frisar, tá? Não que o técnico vai ficar para trás, porque tem muitos procedimentos que do técnico de segurança precisa do técnico de segurança do trabalho, tá? Por isso que dá para trabalhar com os dois juntos. Melhorou bem, né? Obrigado aí. Valeu, Flávio. Ok. Então, a possibilidade de formação continuada dos cursos de especialização, né? O pós-técnico. Olha só, especialização técnica em bombeiro civil público, bombeiro industrial. Esse é o técnico de prevenção e combate a incêndio. Então, ele se especializa como um bombeiro para áreas específicas, né? E os CBOs associados, bombeiro de aeródromo, bombeiro civil, supervisor de bombeiros, são CBOs associados. Portanto, ao final da conclusão do curso, além de você ter as certificações ou os diplomas como é que vocês... Desculpe, Amanda, como é que você chama mesmo? Quando ele fez 3 módulos, 3... Saída intermediária. Além das 2 saídas intermediárias que foram faladas, ao final do curso,
Então, ele se forma como um técnico de prevenção e combate a incêndio, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC. Ele também tem a qualificação profissional, porque ele atendeu a BNT 16877 e a 14608 como bombeiro civil classe 3. Então, ao final, ele é um bombeiro civil classe 3, além de ser um técnico, tá? E ele também se enquadra como bombeiro civil líder de acordo com a lei federal. Lembrando que o bombeiro civil líder não é por competência de conhecimento, mas sim por gestão, né, organizacional. Tá ok? Não sei se ficou claro para todos, mas só para esse entendimento. Portanto, o SENAC, então, tem agora, né, um plano histórico. Isso aqui é um momento histórico, vai entrar para a história. Então, o primeiro plano de curso para o técnico de prevenção e combate a incêndio, desenvolvido aqui pelo SENAC DF, ok? E as referências bibliográficas que foram inseridas no plano, além de referências nacionais e estrangeiras, todas as normas técnicas que foram utilizadas como referência, que, portanto, o técnico de prevenção e combate a incêndio é a pessoa que mais deve conhecer normas técnicas da BNT, porque é o que ele vai usar na sua formação profissional, ok? Então, é isso, pessoal. Por enquanto, agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada.